Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a fazerem exatamente isso daqui. Vocês pegarem uma foto qualquer de vocês, ou qualquer foto que seja, inclusive essa daqui, e transformar ela num formato de desenho. Tudo isso usando o Python, tudo isso com poucas linhas de código, inclusive conseguindo fazer com várias fotos ao mesmo tempo e personalizando do jeito que você quiser. Vamos dar uma olhada nesse vídeo que ele vai ser sensacional. Vamos lá! Bom, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o gabarito, já pronto para você poder fazer o download e usar ele no seu computador. E também essa foto daqui. Por favor, não fiquem fazendo zoeiras com essa foto, afinal de contas ela está com fundo verde, então é bem fácil de você editar ela, mas ela é para o nosso exemplo da aula, não é para vocês ficarem fazendo sacanagem comigo não. Então, vamos seguir o baile e vamos fazer o nosso código agora. Como que a gente vai fazer isso? Como que vai funcionar? Existem alguns sites que têm esse estilo de tratamento de imagem, de conversão e tudo mais. Só que o legal de uma linguagem de programação, o legal de Python, por exemplo, é que como o Python é usado para quase qualquer aplicação, qualquer área, você tem muitas soluções prontas, ou muitas soluções, digamos assim, preparadas para você poder usar o Python para resolver um desafio seu. E o desafio que a gente vai resolver hoje é justamente um desafio de tratamento de imagem. Você consegue, digamos assim, automatizar um fluxo de tratamento de imagens. Então aqui nessa aula a gente vai comentar um pouquinho, eu não vou entrar tão a fundo assim, como que funcionam as imagens, como que funcionam os tratamentos de imagem, máscara e tudo mais. Mas eu vou entrar um pouco a fundo sim para você conseguir entender o que a gente vai fazer e eu vou te mostrar que você consegue aplicar Python também para essa área, inclusive para você fazer isso para as suas fotos, para algum tipo de coisa, de algum tipo de padrão que você queira aplicar nas suas fotos, de edição e assim vai, beleza? Então, vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Basicamente a estrutura do que eu fiz é, a gente tem uma imagem e eu quero transformar essa imagem num desenho. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link de um post de referência que foi o que eu usei justamente para montar essa aula daqui. Não foi um post que eu fiz, mas como eu estou usando de referência, eu vou deixar o link disponível aqui embaixo. Mas eu quero explicar para vocês linha a linha de código como vai funcionar. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar uma biblioteca do Python que permita a gente manipular imagens de forma eficiente. E existem duas grandes bibliotecas no Python muito usadas para imagem. A biblioteca Pillow, que também permite você fazer isso que a gente vai fazer nessa aula, mas eu não vou usar ela, eu vou usar a biblioteca OpenCV, porque a biblioteca OpenCV é mais, digamos assim, mais poderosa. Ela tem mais coisa que ela te permite fazer e ela acaba sendo mais eficiente mesmo em termos de velocidade, tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso daqui. Para isso a gente vai precisar instalar o OpenCV. O OpenCV, ele parece meio esquisitinho na hora de você instalar e usar, porque ele usa nomes diferentes. Mas segue comigo, ó. Você vai rodar lá no seu terminal, se você estiver usando o PyCharm, pip install opencv-python. Se você não estiver usando o PyCharm, você vai rodar esse código aqui lá no local onde você instala as bibliotecas no seu editor de códigos, tá? Então, por exemplo, se você estiver usando o Jupyter, você digita aqui ó, o prompt do Anaconda, digita aqui ó, prompt Anaconda, vai aparecer um promptzinho aqui, sem ser o prompt de comando, né, o prompt do Anaconda, e você vai rodar esse código lá dentro, o pip install opencv-python, beleza? Se você estiver usando VS Code, provavelmente o seu vai ter o terminalzinho lá dentro mesmo, você roda no pip install opencv-python lá, beleza? Então é para você instalar o OpenCV. Só que na hora de importar, você importa ele como CV2, tá? Porque é como se ele fosse, digamos assim, a segunda versão do OpenCV. Então, na hora de importar, a gente importa assim. Entenda que existe essa diferença, não precisa decorar, sempre que você usar, você vai lá, consulta e usa. Beleza, o que o OpenCV vai permitir a gente fazer e qual vai ser o passo a passo que a gente vai conseguir fazer essa transformação? O OpenCV ele permite você manipular imagens de uma forma muito eficiente. Basicamente o que ele faz é, ele vai olhar toda a sua imagem, então imagina essa imagem daqui, ele vai olhar toda ela, ele vai quebrar ela em todos os pixels que ela tem, então uma imagem nada mais é do que um conjunto de pixels em que cada pixel é uma cor, então micro quadradinhos em que cada quadradinho é uma cor, beleza? E aí o que o OpenCV vai fazer é que ele vai atribuir um número para essa cor, então ele vai atribuir um número em que todas as cores elas conseguem ser formadas por uma mistura de azul, verde e vermelho, então em combinações de azul, verde e vermelho, você consegue chegar em todas as cores, é o que a gente chama de padrão RGB, beleza? O OpenCV, ele trabalha com esse padrão, só que numa ordem diferente, ele trabalha na ordem BGR. Por quê? Não sei, porque quando criaram o OpenCV, eles criaram no padrão BGR, que nada mais é do que B de Blue, G de Green e R de Red, então azul, verde e vermelho. Então é só você entender que todos os pixels da sua imagem, né, todos os pixelzinhos, eles vão se transformar num número que vai ter a quantidade de vermelho, a quantidade de azul e a quantidade de verde. Então eles vão se tornar em 3 numerozinhos, como por exemplo isso daqui. Isso daqui poderia ser um dos pixels. A quantidade de cada cor, ela vai de 0 até 255. Beleza? Então cada um desses numerozinhos pode ir do 0 a 255 e essa combinação desses 3 números consegue fazer todas as cores da sua imagem.
Beleza? Essa é a lógica por trás. Agora, então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esses pixelzinhos em preto e branco. Por quê? Porque a nossa imagem final, ela só vai ter resultado preto e branco. E também os tratamentos, né, as ferramentas de tratamento, elas funcionam muito melhor quando você está trabalhando numa escala de preto e branco. É mais fácil de você trabalhar com isso. Como o nosso resultado final é em preto e branco mesmo, isso vai facilitar muito a nossa vida. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é efetivamente trazer essa imagem para dentro do Python e transformá-la em preto e branco. Como que a gente traz ela para dentro do Python? Eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável chamada img, de imagem, né? Então, vou chamar ela de imagem, porque vai ser mais intuitivo. Imagem vai ser o CV2, que é o do OpenCV, e mread, para ele ler essa nossa imagem. Essa imagem, eu coloquei ela dentro de uma pasta chamada imagens, tá vendo? Dentro de uma pasta chamada imagens. Já já você vai entender o porquê que a gente fez isso. Então, aqui dentro do parênteses, a gente vai ter que passar o arquivo que a gente quer ler. Qual arquivo que a gente quer ler? O arquivo fotolir espaço 1.png, tá vendo? Que é um arquivo que está dentro da pasta imagens. Então, aqui a gente vai passar assim, ó, imagens barra, então imagens barra foto underline lira espaço 1.png. Você vai falar, pô, Lira, tá mó difícil da gente escrever o nome da imagem. Isso aqui vai trazer a imagem, beleza? Então, vamos só primeiro trazer a imagem. E aí, se você quiser visualizar essa imagem no Python, ou seja, que o Python mostre para você a imagem que ele está ali dentro, você vai usar uma ferramenta do OpenCV que é o imshow. Então, quando você quer usar essa ferramenta, a gente faz da seguinte forma, a gente faz cv2.imshow, diz para ele qual a imagem que a gente quer que ele mostre para gente e dá um título para essa imagem. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, foto lira, que é o título que eu quero dar, você pode botar o que você quiser, e você passa a variável da imagem que você quer que ele exiba para você. Aí, por padrão, né, o certo é logo depois de você colocar isso daqui, você colocar um cv2.waitKey, e aí eu vou colocar aqui a tecla 0, e aí um cv2.destroy all windows. O que é isso daqui? Basicamente é o seguinte, se você rodar esse código sem esses dois comandos aqui embaixo, imagina que ele está sempre exibindo a imagem para você. E aí quando você fechar a imagem, ele vai abrir a imagem de novo. Quando você fechar a imagem, ele vai abrir a imagem de novo. Quando você fechar, ele vai abrir a imagem de novo. O que esses dois comandos aqui permitem você fazer é o seguinte, olha só. Você define que quando você fechar aquela imagem, você quer realmente parar de rodar o seu código. E quando você parar de rodar esse código, você vai destruir todas as telinhas que ele vai criar para você. Como assim, Lira? Vou rodar o código que você vai visualizar, olha só. Quando você rodar o código, tá vendo que ele cria essa telinha pra gente? É uma telinha especial do OpenCV, ele cria essa telinha pra gente para exibir a imagem. No que ele criou essa telinha, agora se você apertar ESC seria a tecla 0 faz referência ao ESC ou ao xzinho lá em cima, ele simplesmente vai finalizar a sua imagem e destruir aquela telinha que ele criou para você. Só para ele não acabar entrando num loop infinito, que o OpenCV, dependendo do editor de código que você está usando, ele pode acabar entrando nesse loop infinito caso você não coloque essas duas condições. Então, como eu não sei o editor de código que você está usando, é sempre legal você colocar essas duas condições quando você quiser exibir uma imagem, tá? Então aqui a gente aprendeu a exibir imagem, vou guardar isso aqui embaixo, que a gente agora vai continuar fazendo o nosso código. Então vamos lá, foi o que eu falei, a primeira coisa é, a gente importou a nossa imagem, agora eu vou transformar essa imagem em preto e branco. Como que a gente transforma essa imagem em preto e branco? Eu vou chamar ela de imagem PB, de preto e branco, beleza? Vai ser o cv2. O OpenCV, ele tem uma função que chama o convert color, assim ó, cvt color com C maiúsculo, tá vendo? Onde nessa função você passa para ele a imagem que você quer, então a imagem que a gente está convertendo, e qual conversão você quer fazer. O OpenCV, ele tem aqui dentro da lista de conversões dele uma série de conversões possíveis que você pode fazer. Você pode converter ela de colorido para preto e branco. Você pode inverter as cores dela. Eu quero transformar ela de colorido, né, por exemplo, de RGB para um outro padrão de cor. Você pode fazer o tipo de conversão que você quiser. Tem milhares de tipos de conversão. Não sei se milhares, mas dezenas pelo menos tem. Então, aqui eu vou colocar o padrão que é o BGR to Gray. Tá vendo? Então, os nomes, normalmente, eles tentam ser intuitivos e é sempre em letra maiúscula. Ah, Lira, como que eu vou saber o padrão que eu quero daqui? Provavelmente você já vai ter feito isso num código, você não vai tirar isso da sua cabeça. Mas também, se você quiser, você pode entrar aqui e colocar assim, ó, OpenCV Python Convert Color Options, sei lá. Ou Convert Color só e ele vai abrir para você. Aí ele vai abrir aqui, ó, Color Convergence. Beleza?
E aí aqui, dentro da documentação do OpenCV, ele vai mostrar para você todas as opções que você tem de conversão de cores que você poderia fazer. Por sinal, eu acabei de ver que eu cometi um erro aqui. Aqui é color underline BGR to gray, tá vendo? Então é ponto color underline e aí o nome da conversão que você quer, BGR to gray. Tanto que se você olhar lá no site que ele abriu agora, você vai reparar aqui que nas opções dele, ó, color BGR to XYZ, RGB to XYZ, XYZ to BGR, bababá. E aí tem uma série de conversões que você pode fazer aqui dentro. E aí ele vai explicando aqui, ó, todas as conversões tem HLS, uns padrões de cores que eu não tenho a mínima ideia do que significam. Galera aí que trabalha com imagem vai conseguir saber dizer muito melhor do que eu, mas aqui você teria à sua disposição quais seriam os nomes possíveis. No nosso caso é esse aqui que a gente quer usar. Beleza. Feita essa conversão, o que a gente vai fazer agora? Essencialmente a gente vai criar como se fosse uma máscara. Porque olha só, vamos dar uma olhada em quem é essa imagem preto e branco, olha só. Mudei aqui, ó, botei imagem PB, botei ela aqui embaixo pra gente poder visualizar ela. Vamos rodar o código só pra gente visualizar. A imagem preta e branca, ela ficou assim. Mas o que acontece? Pra gente aplicar esse estilozinho que a gente vai fazer, essencialmente o que a gente vai ter que fazer é criar uma máscara que vai ser essa imagem, só que ao contrário. A galera que sabe, que trabalha com imagem vai conseguir explicar isso muito melhor do que eu, não é minha expertise, né, tratamento de imagens e tudo mais. Mas essencialmente a gente vai inverter, ou seja, tudo que é preto aqui eu vou transformar em branco e tudo que é branco eu vou transformar em preto, porque o meu objetivo é pegar os contornos, né? Pra gente conseguir fazer um desenhozinho bonitinho nesse formato daqui, o meu objetivo é pegar esses contornos aqui, tá vendo? Exatamente essas linhas de contorno aqui em volta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter as cores. Então, tudo que é branco a gente vai transformar preto, tudo que é preto a gente vai transformar branco. E aí, depois de fazer isso, a gente vai aplicar um blur nele, né? Meio como se fosse um achuradozinho. E o achuradozinho que vai permitir a gente fazer isso é o Gaussian Blur, beleza? Gaussian Blur. Aí a pronúncia fica aí a título de vocês, beleza? Esse cara que vai permitir você fazer esse estilozinho de desenho. E aí a gente vai ter que definir o quanto a gente vai querer aplicar ele. Se a gente aplicar muito, vai ficar meio esquisito. Se a gente aplicar pouco, não vai ficar com resultado suficiente. A gente vai fazendo o teste é na mão mesmo. Então, a lógica é basicamente essa. A gente inverte, aplica o Gaussian, inverte de volta, né? Ou seja, traz de volta ele para o preto e branco padrão. E aí a gente vai ter nossa imagem final. Então, vamos aplicar aqui que eu acho que você vai ver ele funcionando. Então, eu vou fazer a imagem invertida. Vou chamar aqui ó, de imagem invertida. Que ele vai ser a nossa imagem preto e branca, só que invertida. Então, a gente vai chamar o cv2.bitwise not, que nada mais é do que inverter as cores da nossa imagem. Então eu vou chamar aqui e botar ele na nossa imagem preta e branca. Beleza? Então isso daqui vai gerar a nossa imagem invertida. Só para você visualizar como que fica o resultado dessa imagem invertida. Você pode ver que são poucas linhas de código. Eu estou fazendo bem passo a passo para conseguir te explicar. Tá vendo? Tudo que era branco ele virou preto, tudo que era preto virou branco. A imagem fica meio assim, parece um alienígena, né? Mas é assim mesmo que funciona, beleza? Agora a gente vai aplicar esse blur. Então eu vou fazer a nossa imagem com blur, né? Com o blur. Que vai ser o cv2 ponto aquele Gaussian Blur que eu falei para vocês. E aí esse Gaussian Blur, para ele funcionar, você precisa de essencialmente 3 informações passando para ele. Enxergue esse cara como se ele fosse um filtro. Você está aplicando um filtro na sua imagem. Essencialmente é isso que está fazendo. Quando você chega lá no Instagram e aplica um filtro na sua imagem, por trás daquele filtro tem alguma técnica que está sendo aplicada. Esse Gaussian Blur é uma das técnicas que estão sendo aplicadas, beleza? Beleza, vão ser 3 informações então que a gente vai passar para ele. A primeira informação é qual é a imagem que você quer aplicar isso. Então eu quero aplicar isso na imagem invertida, beleza? A segunda informação é uma tupla, ou seja, dentro de parênteses vai passar 2 coisas aqui. Que nada mais é do que, digamos assim, a quantidade de filtro que você vai aplicar. Pouco, muito e assim vai. Então essa quantidade eu vou chamar, ele chama esse cara daqui de kernel size, beleza? É o kernel size, tá? Então, normalmente, o mais normal que você vai ver de aplicação é você passando, ele vai pedir para você uma largura e uma altura de kernel. Normalmente, esses 2 números aqui vão ser iguais. Qual é a restrição? Tem que ser números positivos e ímpares, você não pode colocar aqui números pares, tá? Então, para não ser um número muito confuso, eu vou chamar isso aqui de quantidade de filtro. Porque na nossa cabeça isso vai fazer um pouco mais de sentido. E aí o terceiro parâmetro, a gente vai usar ele como 0. Terceiro parâmetro, se você quiser entrar mais a fundo, dê uma olhada na explicação do Gaussian Blur, mas basicamente é o que ele chama de sigma x, que vai ser o desvio padrão do que vai ser aplicado. Pensa que aqui por trás está rodando um algoritmo que está mexendo com aqueles numerozinhos de cores que eu falei para você. Está rodando um algoritmo que está mexendo com aqueles numerozinhos de uma forma, digamos assim, que segue um padrão, que segue um algoritmo, né, que segue uma lógica.
essa lógica, ela é estatística. Então você tem um desvio padrão que você consegue aplicar ali dentro, que vai te dar um resultado diferente. Quando você coloca 0 aqui, você está zerando esse desvio padrão, então você está basicamente partindo do princípio que ele não vai ter nenhum desvio dentro desse algoritmo que vai sendo aplicado. Eu sei que acaba entrando muito mais, digamos assim, na manipulação de algébrica mesmo que está rodando ali por trás. Então pensa que por trás disso aqui que está rodando existem matrizes, existem vetores, e você está aplicando isso tudo, esse Gaussian Blur está fazendo contas matriciais ali dentro, e ele realmente está fazendo isso, mas para o nosso objetivo aqui de aplicação disso e uso, né, prático aqui pra gente, você não vai precisar, digamos, entender muito a fundo. Óbvio que se você quiser se especializar em tratamento de imagem, você vai sim precisar entender mais a fundo isso daqui e chegar mais no detalhe. Mas para nossa aplicação, você pode botar esse desvio padrão 0 e ele vai funcionar. Então você considera quase como se isso aqui fosse um valor 0 padrão. Ah, sempre coloca 0 ali. É meio como se fosse isso. Pelo menos pra gente aqui. Beleza? E essa quantidade de filtro, eu vou definir ela como sendo um parâmetro. Vou chamar aqui, ó, quantidade de filtro. E aí eu vou colocar ela sendo, por exemplo, como o número 15. Por que você colocou 15, Lira? Não sei. Foi um número aleatório que eu quis dar esse número 15. Só lembra que tem que ser um número positivo e ímpar, beleza? Então a quantidade de filtro eu coloquei 15. Você pode colocar 1, 3, 5, 7, qualquer número que você quiser. 3.591, beleza, tem que ser ímpar, tá bom? Aplicamos. Isso aqui vai gerar a imagem blur. Então olha lá, vou rodar o código agora para você, mostrando a imagem blur para você visualizar. Então olha lá, se eu rodar o código agora, ah lá, tá vendo que a imagem está um pouco mais embaçada agora com a gente? E aí, de acordo com a quantidade que você vai aplicando aqui, ele vai ficando mais embaçado. Então eu vou aplicar agora 1515 e vou rodar o código. Olha lá, rodei com 1515, ele vai demorar muito mais, tá vendo? Porque você está aplicando um filtro muito mais difícil. Então olha lá, meu código agora está rodando, então é como se ele estivesse fazendo contas muito mais difíceis de fazer, mas o bagulho fica tão borrado que você não consegue nem ver direito. Então você tem que ficar testando valores no meio do caminho. Então vamos testar agora, por exemplo, com 55, para você ver o quão borrado vai ficando. Tá vendo que agora ficou mais borrado? Se eu boto 1500 e tanto, ele fica tão borrado que você não consegue ver nada. Então você vai testando valores aqui dentro. Então eu vou seguir com o resultado de 15, depois a gente vai ajustando esses parâmetros caso a gente queira. Então eu vou seguir com o resultado de 15 e obviamente isso vai variar de imagem para imagem. Tem uma foto sua que, por exemplo, pode ser melhor um valor diferente aqui dentro. Então a gente vai usar isso aqui como uma variável mesmo, tá bom? Agora que a gente fez isso, a gente vai simplesmente inverter ao contrário. Tava tudo branco e preto, agora a gente vai tornar preto e branco de novo, né? A gente inverteu, vamos inverter de novo. Então agora eu vou chamar aqui de imagem blur invertida, beleza? Então a gente vai pegar essa imagem blur e vai inverter ela com o mesmo código que a gente usou aqui em cima, tá vendo? O mesmo código que a gente usou aqui em cima, só que com a imagem blur. Vamos ver como é que fica a imagem blur invertida para você visualizar cada etapa do processo. Então olha lá, rodei. A imagem blur invertida nada mais é do que aplicou uma inversão aqui no nosso preto e branco, tá vendo? E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora que vem o jump of the cat, né? Agora que vem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato isso aqui é uma técnica de tratamento de imagem. De novo, eu não vou entrar em ultra detalhes, até porque eu não sou o maior conhecedor. Mas qual é a técnica? A gente vai basicamente pegar a nossa imagem preto e branco original e vai dividir ela por essa imagem blur invertida. Quando você aplicar essa divisão, o resultado que você vai ter vai ser uma imagem com meio que esse filtro de blur aplicado em cima dela. Galera do Photoshop, que mexe em Photoshop, é quando você pega uma máscara e aplica uma máscara sobre a outra, que você tem um resultado completamente diferente. Essa galera vai conseguir visualizar isso um pouco melhor. Mas entenda que quando você tem duas imagens, em que uma imagem se parece com a outra, mas a outra uma imagem tem uma leve modificação em cima dessa, você consegue fazer aplicações de uma com outra, que são contas mesmo, tipo uma menos a outra, uma mais a outra, uma dividido pela outra, que vão gerar um resultado final diferente. E o resultado que a gente chegar no resultado que a gente quer, o que a gente vai fazer aqui é criar a nossa imagem tratada, a nossa imagem desenho, né? Vou chamar ela de imagem desenho. A gente vai criar a nossa imagem desenho, que nada mais é do que a gente aplicando um cv2.divide. O que o cv2.divide vai fazer? Ele vai dividir uma imagem pela outra. Então a gente vai dividir a imagem preta e branca pela a imagem blur invertida. Então a gente vai dividir essa imagem por essa imagem. Só que qual o cuidado que você tem que tomar aqui? Lembra que eu falei que as cores iam de 0 a 255? As cores todas iam de 0 a 255. Se você faz uma imagem dividida pela outra, pensa que você está dividindo um número de 0 a 255 divididos por um outro número de 0 a 255, como por exemplo 255, ou então por exemplo aqui 100 divididos por 200. Independente da conta que você fizer aqui dentro, muito provavelmente seu resultado aqui vai ser um número entre 0 e 1. Você vai ter muitos números ali entre 0 e 1, muito provavelmente. Então, o que vai acabar acontecendo? A sua imagem vai ficar
com cores muito próximas, porque é só entre 0 e 1, pensa que numa escala de 0 a 255, você está só com números entre 0 e 1, então você vai ficar com cores muito próximas, você não vai nem conseguir ver nada na sua imagem, ela vai ser um grande borrão preto, né? Porque 0 é preto, 255 é branco, numa imagem preta e branca, 0 é preto e 255 é branco. Então, se você só tem números entre 0 e 1, você vai ter um grande borrão preto que você não vai nem conseguir ver as diferenças desse borrão preto, porque vai ser um pixel vai ser 0,1, outro pixel vai ser 0,5, outro pixel vai ser 1, outro pixel vai ser 0. Você não vai conseguir ver a diferença ali. Então, o que a gente aplica aqui é um scale. O que é esse scale? O scale é 256, o número 256. Ou seja, a gente vai pegar esse resultado dessa divisão, que vai dar um número entre 0 e 1, e multiplicar ele por 256. Porque ao invés dele ficar entre 0 e 1, ele vai ficar entre 0 e 256. E 255, né? Que é exatamente a escala de imagem que a gente tem. Se essa explicação ficou muito confusa para você, enxerga esse parâmetro scale como algo obrigatório que você vai ter que colocar quando você fizer o divide. Ah, beleza, quando eu usar o divide eu vou ter que passar um scale de 256 para ele ficar na escala correta. É basicamente isso. Eu tentei dar a explicação aqui do porquê desse scale, beleza? E aí agora a gente consegue visualizar essa imagem em desenho. Olha lá, rodei o código, tarará, tá lá. Ele gerou a nossa imagem em desenho aqui pra gente. Tá vendo que bacana? Agora você pode brincar com esse parâmetro de filtro. Putz, quero passar aqui 25. Vamos ver como é que dá o resultado final. Rodei. Olha lá, tá vendo que muda um pouco a imagem? Quero rodar agora com esse parâmetro aqui de 95. Lira, tem que terminar em 5? Não, pode ser 97, tá vendo? Que a imagem fica um pouco... Porra, eu gostei dessa aqui, hein? Tá vendo? Fica um pouco diferente, fica mais pintadinha, parece que pintaram aqui no meio, tá vendo? E aí você pode brincar com o nível de filtro que você quiser aplicar ali dentro, que o seu resultado final vai ser um resultado diferente. Legal? Agora, qual é a modificação nisso daqui que eu vou fazer? Isso daqui, ele permite você editar uma única imagem. E se eu quiser editar todas as imagens que estão nessa pasta imagens aqui e salvar na pasta imagem tratado? Olha lá, eu vou deletar essa imagem que está na imagem tratado aqui. E aí, independente da quantidade de imagens que a gente tiver nessa pasta de imagens, ele vai percorrer elas, vai aplicar esse código todo nelas e vai salvar ela na imagem tratado. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todo esse nosso código e vou colocar ele dentro de uma função, que eu vou chamar de tratar a imagem não, vou chamar de transformar em desenho. Beleza? E aí essa função, o que ela precisa receber? Tudo isso aqui vai estar dentro da função. E essa função, o que ela precisa receber como parâmetro? Ela precisa receber como parâmetro a imagem que a gente quer tratar, beleza? O arquivo, né? Então o arquivo da imagem, vou chamar aqui de arquivo. Ela precisa receber a quantidade de filtro que a gente vai querer rodar. E basicamente é isso daqui que a gente vai precisar fazer, precisar passar para ela. Então aqui, ao invés de ser o nome do arquivo foto lira não sei o que, eu vou chamar de arquivo. Então como tem uma variável dentro de um texto, eu vou botar um Fzinho antes e colocar essa variável entre chaves, tá vendo? E a variável quantidade de filtros não vai mais precisar existir aqui porque ela já vem da função direta e é usada aqui diretamente. Pronto, é isso que a gente precisa fazer. E a outra modificação que eu vou fazer é que ao invés de exibir a imagem pra gente, eu não vou mais exibir a imagem, eu vou só salvar ela na pasta imagem tratado. Então eu vou salvar ela como? cv2.imwrite. A imread lê a imagem e a imwrite salva a imagem. Para salvar a imagem, você tem que passar aqui para ela duas informações. O nome da imagem que você quer salvar, então vai ser dentro da pasta imagem, img, né? Tratado, que foi o nome da pasta que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer o download da imagem, quando você fizer o download da minha imagem, coloca ele dentro da pasta imagens e ó, no mesmo local do seu código, cria uma pasta img tratado, tá vendo? Então, ó, cv2 imwrite img tratado, que é o nome da pasta que eu criei aqui, barra o nome do arquivo que eu vou querer salvar ali dentro, que vai ser o mesmo nome do arquivo original, tá vendo? Como é uma variável dentro de um texto, Fzinho antes, eu coloco esse arquivo entre chaves, beleza? Então, pronto, criamos essa função. Então, se eu pegar essa função e rodar ela, ó, se eu rodar essa função transformar desenho com o nome da imagem que está ali, fotolira1.png, e a quantidade de filtro eu colocar aqui, por exemplo, 55, e rodar esse código, ele tem que funcionar numa boa. Opa, deu algum erro aqui, a gente vai ver qual foi o erro que ele deu. Ah, claro, faltou o segundo argumento aqui do imwrite. Você tem que passar qual o nome do arquivo que você vai salvar e também qual a variável que você vai salvar ali dentro, que é essa imagem desenho, né? Qual é a imagem que você vai salvar? Você quer salvar a imagem blur, a imagem invertida, a imagem PB? Qual imagem? A imagem desenho que você vai salvar ali dentro. Beleza. Então se a gente pegar a função e rodar aqui, ó, agora sim, funcionou numa boa. E se a gente olhar aqui dentro da pasta im tratado, tá lá a nossa imagem tratada, bonitinha, com essa quantidade de filtro que a gente aplicou.
Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que essa função aqui seja executada não só para essa imagem, para esse arquivo que eu vou passar aqui, mas para todos os arquivos que tiverem dentro da pasta imagens. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, ó, eu vou importar a biblioteca OS. Por quê? Porque a biblioteca OS me permite ler as pastas do meu computador. E aí vou fazer aqui, ó, minha lista de arquivos vai ser um os.listdir, o nome da pasta imagens, tá vendo? Então, os.listdir na pasta imagens vai ler todos os arquivos que estão dentro da pasta imagens. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, for arquivo em lista de arquivos. O que eu quero fazer? Eu quero transformar em desenho o meu arquivo. Por quê? Porque quando você percorre essa lista de arquivos aqui, essa variável lista de arquivos, ela vai ser o nome de todos os arquivos que estão dentro da pasta imagens. Então, ele vai pegar essa variável arquivo, vai passar o nome do arquivo para cá, vai aplicar essa quantidade de filtro e vai conseguir aplicar essa função ali dentro. Ou seja, vai transformar todas as imagens que tem dentro da pasta imagens em imagens tratadas. Então, se eu deletar agora aqui, ó, o arquivo da imagem tratada, e a gente rodar esse código de novo, ele vai pegar aquela imagem, olha lá, e vai transformar e vai aparecer aqui dentro. Se eu tivesse ali 2, 3, 4, 5, 6 imagens, ele ia transformar essas 2, 3, 4, 5, 6 imagens em desenhozinhos, como você está vendo aqui agora. Tá vendo? Então, galera, você consegue usar o Python para quase todas as aplicações que você consegue pensar, inclusive para tratamento de imagem. Espero de verdade que vocês tenham gostado. O gabarito, os arquivos auxiliares estão todos disponíveis aqui embaixo para você conseguir fazer o download. Se você quiser aprender mais com a gente, dá uma olhada na descrição que está cheio de material extra aí para você. E se você tiver alguma sugestão de alguma outra coisa que você quer ver aqui dentro do canal, algum outro conteúdo, algum outro desafio desse resolvido, deixa nos comentários que eu estou sempre de olho. Deixa o like no vídeo, um grande abraço e até a próxima aula.